Olá, amigos do canal Degelopment, eu sou o Paulo Degering e hoje nós vamos continuar com o nosso curso básico de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Hoje nós vamos abordar fluxograma, Portugal, que são duas representações bastante interessantes da linguagem de programação e bastante interessantes para a gente começar os primeiros passos, aprender sobre elas, e vamos também abordar código para que vocês possam ver como fica isso no C Sharp sem necessidade de arrancar cabelos por enquanto, tá bom? Vamos lá então. Muito bem, muito bem. Então aqui em tela vocês têm um fluxograma, prazer fluxograma, para quem não conhece. Eu estou no aplicativo online do Lucidchart, na versão gratuita é bem limitada, mas eu consegui pelo menos fazer 2 fluxogramas para vocês aqui, só para que a gente possa entender do que se trata. E o fluxograma não é nada mais do que uma série de figuras, cada uma com a sua conotação, com o seu significado, que visa demonstrar uma sequência de passos de um algoritmo, tá? E um algoritmo, ele não é necessariamente um programa de computador. Ele é justamente uma sequência de passos. Eu posso, por exemplo, escrever um algoritmo de fazer um bolo, de uma receita de bolo, onde o primeiro passo seria reunir os ingredientes, reunir a forma, depois untar a forma, misturar ingredientes, bater a massa, colocar no forno e assim por diante. E aqui, nesse algoritmo de exemplo, esse primeiro, ele visa fazer o quê? Obter 3 variáveis, 3 números e identificar qual delas é a maior. Qual desses números é o maior. Então ele vai receber, declarar essas 3 variáveis e atribuí-las. E a variável nada mais é do que uma estrutura temporária onde o programa vai armazenar valores para a execução daquele código e depois elas são descartadas, tá? Aqui nós temos então variáveis A, B e C. E ele começa a verificar. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Isso daqui, cada figurinha dessa aqui, ela tem um significado, como eu disse, né? Isso aqui é um processo, então declarar variáveis é um processo, atribuir variáveis é uma entrada ou dados, tá? Dados de entrada e saída. E aqui a gente tem uma estrutura de decisão. Decisão, ela vai fazer um teste sobre uma condição lógica. A condição lógica aqui é A é maior do que B? Se sim, tenho que verificar o C. A é maior do que C? Sim, então retorno A, o A é maior. Se não, retorno o C é maior. A maior do que B é falso, então o B é maior do que A, então eu tenho que verificar o C agora. Se o C for maior do que B, então eu retorno o C. Se ele for falso, eu retorno B. Simples assim. Um outro fluxograma que eu fiz para vocês aqui, esse aqui é um pouquinho mais complexo, ele visa representar um algoritmo que vai receber 3 variáveis e ele tem que imprimi-las de forma crescente. São 3 números de forma crescente. Então ele vai receber aqui A, B e C e vai verificar A é menor ou igual a B e A é menor ou igual a C. Se sim, eu verifico B é menor do que C. Se sim, retorno A, B e C. Se não, retorna A, C, B. Se não, se A menor ou igual a B e A menor ou igual a C for falso, então eu vou verificar B é menor ou igual a A e B é menor ou igual a C. Se sim, vai fazer isso aqui. Se não, vai fazer isso aqui. Esse algoritmo aqui, que eu estou exemplificando para vocês, é um algoritmo bem simplista e, na verdade, bem tolo, tá? A gente não faria isso num exemplo de vida real, pelo menos não deveríamos, né? Existem formas muito mais inteligentes de se ordenar números. Eu vou abordar isso com vocês mais para frente quando nós formos falar de estruturas de dados e de algoritmos de ordenação, tá bom? Mas é só para exemplificação mesmo. Bom, eu vou apagar isso aqui por enquanto porque eu não tenho mais opções aqui no Lucidchart pela versão de avaliação. Vou subir isso aqui porque é um exemplo bem simples. Eu quero mostrar para vocês uma condição em que um teste tenha que ser feito e um processo tenha que ser executado até que aquele teste seja verdadeiro ou falso, tá? Então eu vou colocar aqui uma estrutura de decisão e eu vou trazer o exemplo do bolo, onde a gente vai verificar: bolo está assado? Se sim, o que ele vai fazer? Ele vai retirar do forno e simplesmente termina. Se não, o que ele tem que fazer? Ele tem que verificar o bolo.
Depois que ele verifica o bolo, o que ele vai fazer? Ele vem para o fim? Não. Depois que ele verifica o bolo, ele vai voltar para cá. Então ele verificou e vai olhar de novo. Bolo está assado? Não. Bolo está assado? Não. Até que ele esteja assado. Quando estiver assado, ele retira do forno e termina, tá? É claro que essa condição aqui, esse teste que a gente chama de loop, ele num programa teria algum tipo de temporizador, de condição de parada, de espera, porque senão é como se fosse uma pessoa que ficasse lá o tempo todo abrindo e fechando o forno, né? Ela olha, tá pronto, não tá, tá pronto, não tá, tá pronto, não tá. E isso seria cansativo pra caramba para ela. E para o computador, é claro que isso iria ocupar muitos recursos de processamento. Tem programas que travam por conta disso, né? Então teria que ter um tempo aqui, por exemplo, a cada 10 minutos, a pessoa vai lá e olha, tá pronto, não tá. Verifica de novo, tá? Depois de 10 minutos, até que esteja pronto, tá? Vou desfazer tudo isso aqui, porque a gente vai usar esse fluxograma na sequência quando a gente for para o código, tá? Eu quero demonstrar isso aqui no código, mas sem necessidade de arrancar cabelo mais uma vez por enquanto, tá bom? E agora na sequência eu vou mostrar para vocês o que é o Portugal ou português estruturado. O português estruturado foi uma espécie de linguagem de programação neutra criada por programadores brasileiros lá em 1986, se eu não me engano. E ela visa justamente descrever em quase um código os passos de um algoritmo de uma forma que ela possa ser, por exemplo, transcrita para qualquer outra linguagem que tenha aquele mesmo tipo de capacidades, né? Eu digo porque pode variar um pouquinho se a linguagem ela é orientada a objetos ou se ela não é orientada a objetos. Na verdade, vai variar bastante, tá? Mas vocês pegaram a ideia. E aqui, vou trazer para vocês, a gente tem o site Portugal Web Studio. Vou ser sincero, eu tentei usar ele aqui, não funcionou. As entradas quando eu tentava digitar alguma coisa aqui, dava uma coisa totalmente aleatória. Mas é só para vocês entenderem mesmo do que se trata isso. E o fato é que o Portugal é uma coisa assim, eu diria que bastante livre. Eu posso quase usar ele do jeito que eu quiser. É claro que numa IDE, que é um ambiente de programação, eu vou ter que me adequar àquilo que aquela IDE espera, que aquela linguagem vai validar. Mas para fins de anotação, por exemplo, eu posso usar de forma bastante simplificada, quase do jeito que eu quiser. Então eu posso escrever lá variável 1, variável 2, variável 3. Se condição, então faça isso, se não, faça aquilo, tá bom? Aqui nesse primeiro exemplo, que é um exemplo pronto, escrito pela Jordana Marie e pelo Carlos Alexandre Kruger, a gente tem um código que visa simplesmente demonstrar a ordem das operações, tá? A ordem das operações matemáticas é uma coisa muito importante de todo programador saber, tá? Eu sei isso já de cor, é simples, relativamente simples, mas é importante saber, para que a gente saiba o que vem primeiro. É mais, é menos, se tiver um parênteses, se tiver uma multiplicação, qual é a ordem desses fatores? Tem muitos algoritmos que isso é bastante significativo, tá? E pode fazer uma diferença total. Então aqui ela simplesmente vai utilizar das operações e vai dar um resultado, tá? A gente tem aqui um outro exemplo, esse aqui é um pouquinho mais interessante, com condições, onde você tem um caractere, uma letra, o programa pede que você digite uma letra, ele vai ler essa letra, então veja só, caractere, letra, escreva, digite uma letra, leia, letra. Vê como é bem fácil de entender, né? Se letra é igual a A maiúsculo, ou E maiúsculo, ou I, ou O, ou U, ou as minúsculas respectivas, então ele vai escrever a letra, que é a variável, é uma vogal. Se não, ele vai escrever a letra, que você informou, é uma consoante. Então, se a gente informar N, ele vai passar por esse teste muito simples aqui. Letra é igual a A, E, I, O, U? Não é. Então, ele vai entrar nessa condição aqui do se não, ok? Eu não gosto muito dessa representação aqui do jeito que tá. Me deixa um pouquinho confuso, honestamente. Eu gosto dela assim, ó. Se teste aqui, eu posso quebrar linha assim, porque aqui tá muito grande, né? Então eu faria isso aqui sim, tá? E aí eu deixaria isso aqui desse jeitinho aqui.
Para mim isso aqui fica mais interessante. No C Sharp, esse aqui é o padrão, tá? Então a chave vem aqui. Aqui vem a declaração do conteúdo daquele bloco, daquela chave. E aqui embaixo eu tenho o senão, tá? No senão, mesma coisa. Aqui eu teria a chave aqui. Eu gosto mais desse jeito aqui, mas aí vai um pouquinho de cada um, mas a gente vai ver que dentro das IDEs, muitas vezes nós teremos padrões e eles vão até ser formatados, o código vai ser formatado de acordo com esse padrão. Bom, gente, agora o que a gente vai fazer? Eu vou lá para o Visual Studio e a gente vai pegar esse código aqui, aliás, esse fluxograma aqui, e vamos ver como é que ele fica em código. Muito bem, estamos aqui no Visual Studio. Eu já tive o cuidado de escrever o código para vocês, tá? Para não ficar aqui muito batendo teclado, né? Ser aquela coisa chata. É só para vocês verem lado a lado como é que isso se comporta. Então eu vou colocar essa tela aqui e vou colocar essa tela aqui. E a gente vai analisando aqui. Deixa eu reduzir esse lado aqui. Isto aqui. Pronto. Eu vou reduzir um pouquinho a fonte aqui que está bem grandona, né? Muito bem, fonte reduzida. Agora vamos lá para o começo. Primeira coisa, declarar as variáveis A, B e C, como está aqui, correto? Declaro as variáveis A, B e C, que são o quê? São do tipo inteiro. A gente vai depois abordar mais aprofundadamente o que são os tipos aqui. Então eu vou dizer... Tá vendo? Ó, aqui eu não tenho esses passos, aqui eu preciso ter. Ou eu poderia declarar, atribuir um valor arbitrário aqui, logo no início. Mas eu quero que ele receba. Então, digite o valor de A. Ele vai receber o valor de A. Console read line. Ou seja, eu vou digitar uma coisa no console e ele vai ler essa linha, ok? Int parse significa que ele está fazendo uma conversão ou tentando fazer uma conversão, uma verificação desse valor que eu imprimi, que eu coloquei lá. Porque o console é do tipo string, ele vai tentar converter de string para inteiro, tá? Recebe o valor de cada uma das variáveis e segue. Aqui a gente tem esse primeiro teste, tá vendo? A menor ou igual a B e A menor ou igual a C. Se sim, aí ele vai verificar o quê? Aqui ele já sabe, ó, A é o menor número, porque A é menor que B e menor que C. Aí ele tem que verificar se o B é menor ou igual a C. Se for, então ele imprime A, B e C. Se não for, ele imprime A, C e B. E assim por diante. Ele vai fazer depois essa verificação aqui no else, ou seja, se não for else, aí ele entra aqui, ó, C. B é menor ou igual a A, B menor ou igual a C. Aí ele vai verificar isso aqui. Se é A é menor ou igual a C, vai seguir isso aqui. E assim por diante até o fim. Vamos fazer um teste aqui? Eu vou rodar aqui para vocês. Deixa eu colocar ele na tela inteira de novo. Vou rodar aqui a aplicação do console. E aqui ele está me pedindo, olha. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo. Digite o valor de A. Eu vou digitar. Lembra que eu falei que ele tenta converter? Eu vou escrever A. Deu erro. Tá vendo? Ele vai me dar um erro aqui porque ele está falando que não é um tipo correto. Tudo bem. Ele vai cair e eu vou executar de novo. Vou dizer que A é 1, B é 2 e C é 3. A, 1, B, 2, C, 3. Ótimo, né? Vamos executar de novo. A é igual a 4. Agora, deixa eu aumentar aqui para vocês. A é igual a 4. B é igual a 2. E C é igual a 8. Será que ele ordenou? 2, 4 e 8. Ok? Então, se a gente verificar aqui... Deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês. Cadê o meu código? Tá aqui. Console. A é igual a 4, B é igual a 2, C é igual a 8. A é menor ou igual a B? 4 é menor ou igual a 2? Não é. 4 é maior do que 2. Por conta disso, ele já sai. Já vem para cá. Falso. Isso aqui é muito interessante a gente verificar a tabela verdade, tá?
Eu vou tratar depois sobre a tabela verdade com vocês, só para vocês entenderem melhor. Mas então ele já sai. Aí ele vai olhar aqui. B é menor ou igual a A? 2 é menor ou igual a 4? É. B é menor ou igual a C? 2 é menor ou igual a 8? É. Então ele está na condição verdadeiro aqui, correto? A é menor ou igual a C? A, 4 é menor ou igual a 8? É, verdadeiro. Então ele vai retornar o quê? B, A e C. Vamos ver se deu certo? B, 2. 4. A, C, 8. B, A e C, 2, 4, 8. Viram? Bem interessante, né? Bom, eu acho que por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Por gentileza, como eu sempre peço, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações quando eu publicar novos vídeos. Deixe seu comentário, por favor, isso me ajuda bastante. A intenção aqui é colaborar e você faz parte desse processo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!